Bom, mais uma vez, Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. É uma honra ter a oportunidade de estar com o senhor, compartilhando esse projeto que vocês desenvolveram da Tele-UTI e poder compartilhar isso com mais pessoas no Brasil e fora do Brasil. Acho que a evidência, a inovação e, principalmente, os resultados comprovados de iniciativas que melhoram a experiência dos profissionais e dos pacientes devem ser compartilhadas e inspirar as pessoas para que elas possam ter outras iniciativas similares e assim a gente evoluir mais rápido na direção que a gente precisa. É um prazer realmente estar aqui com o senhor. Cláudio, eu que agradeço a oportunidade. Desde o início do projeto foi essa ideia mesmo, de poder, de uma forma mais ampla e utilizando os recursos atuais, poder disseminar boas práticas, né? E com isso, obviamente, ajudar a população. Bom, acho que a Gisele e o Sandro e os demais não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco sobre o projeto, talvez até agora, mas tenho certeza que vão ficar encantados como eu fiquei, como a Gisele Félix ficou quando viram. Cláudia, não faz muita propaganda, que você gera muita expectativa. Depois vem uma Nada. coisinha, os caras falam, nossa, era isso? Não, o pessoal sabe que eu não sou. Não, o pessoal sabe que eu Não. não sou de fazer. Não, não. É igual restaurante. Fala, não, vamos naquele restaurante que a comida é ótima. Às vezes você vai esperando 4 estrelas Michelin, era uma padoca. Não, e uma coisa que a Cláudia falou ontem também, né? É fácil você ler e falar da teoria, né? Mas a prática, o dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil você implementar um projeto como esse, com a dimensão que ele tem, né? No momento crítico que estamos passando, né? Parabéns mesmo, ficamos impressionados. Obrigada. Acho que a gente pode dar início. Vamos começar? Em respeito às pessoas que entraram. Ok? Obrigada. Ok. Posso começar? Pode começar, Cláudia. Ok. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos à série de webinars que a Elsevier e a Spectator estão promovendo em relação à telemedicina. Na sessão de hoje, nós vamos falar sobre os ganhos diretos e indiretos dos hospitais com a adoção de uma solução integrada de telemedicina baseada em evidências. E a gente tem conosco, durante esse webinar, o prazer de contar com o Dr. Carlos Carvalho, do INCOR, e com a Gisele Félix, da Spectator, e eu vou abrir essa sessão e participar dessa sessão com vocês. Bom, o Dr. Carlos, você pode passar a tela, por favor? Acho que eu perdi a tela do slide. Oi, tá vendo? Tá compartilhado? Não. Desculpa, só um minuto. Agora foi? Foi, muito obrigada. Pode virar. O Dr. Carlos Carvalho, ele é o líder de um projeto muito inspirador, que eu considero único, muito importante, e por essa razão ele está aqui participando com a gente. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor em Medicina pela Faculdade de Medicina de São Paulo também. Ele é coordenador da UTI respiratória do Instituto do Coração. Ele é responsável pelas UTIs COVID
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ele tem experiência na área de medicina com ênfase em terapia intensiva e pneumopatias intersticiais, atuando nos temas principais de ventilação mecânica, ARDS, PIP, insuficiência respiratória, fibrose pulmonar, sarcoidose e linfangioleiomiomatose. Difícil, hein, doutor Carlos? Eu pus de propósito. Ele é também, não bastasse isso tudo, ele é eu diria que é uma das pessoas mais brilhantes que a gente tem na medicina hoje, líder do projeto de tele-UTI, que foi implantado nesse momento da pandemia, crítico, então, num momento de muita pressão, num momento de muita tensão, de muito estresse e necessidades de respostas rápidas e eficazes, ele liderou um projeto brilhante que não só ajudou pacientes a se curarem mais rápido, mais pacientes se curarem, profissionais a trabalharem melhor, e é um pouco do que ele vai falar aqui com a gente. Muito obrigada, doutor Carlos, pela presença, parabéns mais uma vez pelo projeto. Ele fala que eu faço propaganda demais, mas eu não faço, não. Há poucos projetos no mundo. A gente, quando fala de telemedicina e de saúde, tecnologia em saúde em geral, a gente vê muita teoria. A gente vê muita teoria, muita gente falando, muita teoria, mas a gente vê poucos resultados práticos aplicados, resultados com indicadores que realmente comprovam a diferença, e é o que ele e a equipe que trabalhou com ele nesse projeto de tele-UTI fizeram e comprovaram, e é um motivo de orgulho para o Brasil ter uma iniciativa dessa, e é um motivo de orgulho para mim, na Elsevier, poder compartilhar com vocês essa experiência. Eu sou a responsável pela Elsevier no Brasil. Eu sou também diretora da vertical de saúde da Elsevier, que chama-se Clinical Solutions. Eu tenho MBA em Marketing pela FGV, sou membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, que é a SOBRASP. Eu sou também membro do ECH Alliance, que é a European Connected Health Alliance, e também tem um reconhecimento do Grupo Mídia por influência na parte de inovação em saúde, que eu agradeço bastante. A Gisele Félix, ela é fisioterapeuta, ela é mestranda de telesaúde e de telemedicina na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela também é responsável pelo desenvolvimento de negócios e projetos de telemedicina e saúde digital da empresa holandesa Spectator. Spectator é uma empresa de telesaúde, telemonitoramento, teleatendimento, que tem uma experiência de mais de 15 anos na área de saúde, com projetos implementados em telesaúde no mundo inteiro, em todos os continentes, projetos de êxito também em ambientes privados e públicos, governamentais. Então, Gisele, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela tua presença. Eu sei que você é uma daquelas pessoas que respiram telemedicina, telesaúde, e eu tenho certeza que você tem muito para compartilhar aqui com a gente. Bom, seguindo a nossa agenda, a gente vai, então, dar a palavra para o doutor Carlos, para ele poder compartilhar com a gente a experiência dele e da equipe do Hospital das Clínicas, do Instituto do Coração. Em seguida, nós vamos passar por um debate, vamos trazer as perguntas de vocês e de nossas também, debatermos um pouco sobre os assuntos e aí a gente encerra. Eu peço a todos que, conforme forem assistindo as apresentações,
as discussões, vocês insiram as suas perguntas no chat. Então, não precisa esperar para o final, vocês podem ir inserindo, que no final nós concentramos todas as perguntas e trocamos aqui. Tá bom? Doutor Carlos, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer tê-lo conosco. E a esse seu momento de compartilhar a experiência de vocês. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Gisele. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu vou... depois do meu treinamento de aprender a compartilhar telas, eu vou compartilhar a minha tela. Deu certo? Perfeito. Então, tá bom. Então, olá. Oficialmente agora agradeço a oportunidade de estar apresentando para vocês um projeto que eu vou contextualizar um pouco, um rápido histórico de como ele aconteceu e por que ele aconteceu. Primeiro dado que eu acho bastante relevante, que as pessoas nem sempre estão atentas, é que a frequência com que ocorre lesão aguda do pulmão é muito maior do que as pessoas imaginam. Nesse estudo feito nos Estados Unidos, eles mostraram que lá ocorre mais de 74 mil óbitos por problemas com indivíduos que necessitaram ventilação mecânica no ambiente da UTI. Ou seja, esse é um número bastante importante. Lá nos Estados Unidos, e um estudo feito aqui no Brasil em 45 UTIs diferentes, coordenados pelo Luciano Azevedo e por um grupo de pesquisadores nacionais, eles mostraram que no nosso país, nos casos de insuficiência respiratória grave, a mortalidade chegava a ser acima de 60%. Ou seja, quem vai para a UTI e precisa ser entubado e vai para a ventilação mecânica, tendo uma forma grave de insuficiência respiratória, a mortalidade é acima de 60%. Num estudo que nós fizemos no começo desse século, no início aqui de 2020, início de 2000, nós mostramos que no Hospital das Clínicas nós acompanhamos todos os leitos de UTI durante 11 meses. E nós vimos que de mais de 1.700 pacientes que foram internados nesses leitos de UTI e que ficaram mais de 24 horas na UTI, cerca de 57% deles precisaram de ventilação mecânica. Ou seja, mais da metade das pessoas que vão para as UTIs, obviamente o Hospital das Clínicas ele tem um certo viés, porque ele concentra um número maior de doentes graves, mas quase 60% de quem passou pela UTI precisou ficar em ventilação mecânica. E desses, 16% entraram na UTI sem ventilação mecânica e precisaram ser entubados e ventilados mecanicamente durante a internação. Então, isso é um dado que mostra a frequência importante da ventilação mecânica no ambiente dos pacientes graves, no ambiente da terapia intensiva. E nessa amostra de 1.732 pacientes que acompanhamos nas UTIs do HC, aqueles que foram para a ventilação mecânica, 48% faleceram. Ou seja, demonstrando que a frequência de óbitos nessa população é bastante grande. Essa é a nossa equipe da UTI num determinado momento, e eu coloco esse slide só para mostrar para vocês que, em 2012, a mortalidade por tuberculose no mundo foi 1,3 milhão de pessoas. A mortalidade por AIDS, 1 milhão de pessoas. Por malária, 400 mil pessoas. E a mortalidade por insuficiência respiratória, por pacientes que foram para a UTI e precisaram de ventilação mecânica, foi 1,8 milhão de pessoas. Então, nas UTIs que existem em qualquer dos nossos hospitais secundários ou terciários, vocês vejam que esses doentes são entubados, vão para a ventilação mecânica e a mortalidade não se comenta tanto, mas ela, na realidade, ela é altíssima, ela atinge níveis que não são adequados, não são esperados para essa condição.
Então, desde os anos 80, quando montamos a UTI respiratória no Hospital das Clínicas, nós trabalhamos com técnicas para tentar melhorar essa ventilação mecânica e reduzir a mortalidade. No mundo inteiro, todos faziam esse tipo de estudo, mas todos procuravam medicamentos, remédios que pudessem tratar a causa da insuficiência respiratória. E nós mudamos um pouco essa abordagem, usando o mesmo ventilador mecânico, sem criar remédio nenhum, só mudando a forma de ajuste desse ventilador mecânico, nós conseguimos, com esse estudo que publicamos em 1998 no New England Journal of Medicine, que foi a tese do Marcelo Amato, orientada por mim, nós conseguimos reduzir para praticamente a metade. Reduzimos a metade, ou seja, dobramos a sobrevida da população dos pacientes em ventilação mecânica, só ajustando, só modificando a técnica ventilatória. A partir daí, esse estudo teve uma grande repercussão internacional e ele mudou a forma como os pacientes são ventilados mecanicamente no mundo todo. Então, as melhores práticas de ventilação mecânica mudaram, em grande parte baseadas nesse estudo que foi feito na UTI respiratória, na época localizada no prédio central do Hospital das Clínicas. Isso foi considerado pela principal sociedade mundial de doenças respiratórias, que é a American Thoracic Society, que fez um livro de seus primeiros 100 anos, que ele mostrava em cada ano o que foi um marco na medicina respiratória. Então, quando inventou o raio-x, foi um marco. Quando começaram os antibióticos para tratar a pneumonia, foi um marco. E no ano de 94, quando apresentamos o nosso resultado no Congresso americano, esse foi considerado o marco daquele ano no tratamento na medicina respiratória mundial. E nós continuamos estudando e ampliando esses estudos. No começo, fazíamos estudos só no Brasil. Nós éramos um grupo pequeno e não tínhamos reconhecimento. A partir desse estudo publicado em 98, nós conseguimos uma interação internacional maior e começamos a fazer estudos juntos com colegas de outros países. E sempre com essa mesma filosofia. Não vamos discutir desenvolvimento de genética, não dizendo que isso não seja importante, isso é fundamental, mas com uma outra visão. Vamos entender o pulmão como um órgão, vamos entender como ele se comporta do ponto de vista físico, do ponto de vista bioquímico, do ponto de vista estrutural, e vamos ajustar uma ventilação mecânica mais protetora. E nós queríamos saber qual um parâmetro que nós devíamos olhar para entender se estávamos fazendo uma ventilação mecânica protetora ou uma ventilação mecânica que pudesse machucar esse pulmão, que é o que acontecia nos primeiros anos da ventilação mecânica, desde os anos 60, após o surto de poliomielite, se tinha uma técnica padrão. Em 98, nós mostramos que essa técnica padrão não era adequada, então continuamos os nossos estudos e, em 2015, publicamos, junto com esses pesquisadores internacionais, uma demonstração de que um parâmetro que leve em conta se o pulmão está mais mole ou mais duro, se ele acolhe bem o ar, se ele distribui bem o ar que nós respiramos dentro dele, ou se ele distribui de uma forma muito heterogênea, se isso poderia impactar na evolução desses pacientes. E foi esse estudo que mostrou que essa driving pressure, que é uma pressão necessária para esticar o pulmão quando o ar entra, ela seria esse marcador importante. Bom, com todo esse expertise da nossa equipe da UTI respiratória, nós acompanhamos com bastante cuidado e foi uma surpresa para nós o surto de H1N1 em 2009. Nós vimos que nós não tínhamos nenhum preparo para atender essa população de pacientes. Então, a partir do H1N1, começamos a discutir a necessidade de implantar uma rede de UTIs para casos respiratórios graves que o Brasil não possuía. Então, entramos, a partir disso, em contato com a Secretaria da Saúde para tentar, pelo menos, montar essa rede no estado de São Paulo. E apresentamos para a Secretaria da Saúde uma proposta de criarmos uma UTI respiratória que seria
a UTI central, a UTI líder que comandaria essa implantação dessa rede. Isso ocorreu só em 2018. No início de 2018, o governador e o secretário da Saúde assinaram no Diário Oficial, no final de março de 2018, a possibilidade de implantar essa UTI. Aí passamos um período recrutando médicos, enfermeiras e fisioterapeutas e fazendo treinamentos com essa equipe para podermos implantar protocolos de atendimento voltados para as melhores práticas reconhecidas nacional e internacionalmente nesses atendimentos. Então, gastamos, entre aspas, um certo tempo para formar e para uniformizar essas equipes nesse protocolo. E, a partir daí, dessa UTI central que teríamos aqui no Hospital das Clínicas, a nossa ideia era contactar com UTIs junto da cidade de São Paulo e, se esse método funcionasse, nós poderíamos replicar esse modelo para outras regiões do estado, sempre conectados com a UTI central, e para isso ocorrer nós precisaríamos da telemedicina. Então, isso foi apresentado para a Secretaria da Saúde durante o segundo semestre de 2019, a solicitação para ampliação dessa rede, uma vez que a UTI respiratória tinha cumprido todos os seus requisitos, tinha preenchido todos os indicadores que eram necessários, demonstrando que a sua criação tinha sido adequada. Então, baseado na capacitação continuada das equipes, numa discussão diária dos casos clínicos, no acompanhamento horizontal desses pacientes e utilizando indicadores assistenciais, indicadores de tratamento, nós queríamos expandir essa forma de assistência. Então, entregamos isso na Secretaria em 2019 e a coisa ficou andando numa velocidade, digamos assim, proporcional aos problemas que tinham a saúde no nosso meio. Até que fomos atropelados, a partir de março, por esse coronavírus que causa essa doença devastadora. Vejam, ontem, esses dados de ontem no mundo, nós temos praticamente 37 milhões de casos confirmados, fora os casos que não foram testados para ter essa confirmação. Isso gerou mais de 1 milhão de mortes. Isso são números impensáveis e não dá para admitir. Veja, no Brasil, praticamente 150 mil mortes. Em São Paulo, ainda falece por dia cerca de 150 pessoas, um pouco mais, por dia, em média, devido à Covid-19. E o que nós estamos vendo no mundo? O Brasil, a Covid teve um comportamento diferente das outras regiões. Está se aproximando do comportamento que está ocorrendo com a Índia. Os casos foram subindo e vão tendendo a um platô que se alonga. Diferente da Europa, que tomou medidas mais restritivas, que houve uma queda nos principais países, e aqui está a União Europeia, e vocês vejam que agora, ao longo dessas últimas semanas, é uma tendência à elevação, principalmente na França, Espanha, Israel, Reino Unido. Essa chamada segunda onda que nós não enxergamos aqui no nosso país ainda. Mas esse problema, ele mudou a visão, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico no mundo e com repercussões, obviamente, na saúde. Para vocês terem uma ideia, esse é o mapa da Covid-19 em São Paulo no dia 25 de fevereiro. O primeiro caso diagnosticado no estado de São Paulo foi no dia 26 de fevereiro. Nós saímos para um estado sem nenhum caso no final de fevereiro, para agora, no início de outubro, um estado onde não existe nenhum município que não tenha tido pelo menos um caso. São Paulo tem um pouco mais de 44 milhões de pessoas, semelhantes a muitos países, ou maior até que muitos países da Europa, 21 milhões concentrados na região metropolitana, na grande São Paulo, aqui nessa região central, que foi por onde essa pandemia se iniciou. Então,
ao longo de março, nós, os profissionais da saúde que militavam nessa área de doenças respiratórias, de terapia intensiva, de moléstia infecciosa, os intensivistas, foram chamados para nos prepararmos para essa pandemia. E o que fizemos, inicialmente, junto com o governo do Estado de São Paulo, que montou um centro de contingência e convidou alguns médicos especialistas para montarem, para estruturar essas estratégias, nós fizemos uma linha de cuidado. Desde o doente estando em casa, até o momento que ele tinha sintomas, ele procurava uma unidade de saúde. Se ele tivesse relativamente bem no início, ele era recomendado para voltar para casa. Hoje, se ele tiver algum grau de oxigenação baixa, ele já vai ser internado. E esse paciente dessa unidade de saúde, ele era registrado num sistema chamado CROSS, que é um sistema de referenciamento, que vai referenciar para leitos de internação, de isolamento, se for um caso menos grave, ou para um leito de UTI, se ele for um caso mais grave. Da UTI, ele pode ter alta e ir para essa enfermaria, e da enfermaria, se ele piorar, ele vai para a UTI. E daqui ele tem dois caminhos. Ele pode sair e ir para casa. Então, dos pacientes que estão no Hospital das Clínicas, e queremos ampliar isso para outros hospitais do estado de São Paulo, eles são seguidos ambulatorialmente até 1 ano para conhecermos o que acontece, se essa doença vai deixar alguma sequela pulmonar nesses pacientes ou sequela em algum outro órgão. E aqueles que vão a óbito no ambiente do Hospital das Clínicas são submetidos a uma necrópsia minimamente invasiva para nós podermos entender melhor a extensão e a gravidade dessa doença. Para fazer esse tipo de atendimento, principalmente no ambiente, nos casos graves, no ambiente do hospital e principalmente no ambiente da UTI, como é uma doença nova, nós criamos um protocolo de atendimento, diferente dos protocolos que já existiam, porque o acometimento do pulmão era um pouco diferente. Então, conversando com os nossos colegas que vivenciaram a doença antes de nós aqui no Brasil, os colegas da China, da Espanha, da Itália, da França e do Canadá e dos Estados Unidos, que sofreram surtos mais graves, e junto com os colegas das diferentes especialidades ligadas a essa área aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo, nós montamos um protocolo de atendimento. Esse protocolo, nós fazíamos a capacitação das equipes que iriam atender. O Hospital das Clínicas concentrou num único prédio todos os seus casos COVID, e ele possuía inicialmente 87 leitos de UTI, e esses leitos foram ampliados para 300 leitos para atendimento de pacientes COVID. Então, por dia, durante meses, nós tivemos cerca de 300 pacientes internados em terapia intensiva, com 85% dessa população de indivíduos intubados e sob ventilação mecânica. Então, ao longo de março, para preparar, nós tivemos que triplicar, praticamente quadruplicar, a equipe de médicos, fisioterapeutas e enfermeiros em questão de poucas semanas. Então, nós precisávamos capacitar essas equipes. Então, montamos esse protocolo. Esse protocolo ficou disponibilizado num site da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas, nesse portal. Então, todos os indivíduos, todos os profissionais de saúde poderiam ter acesso a esses tutoriais e aulas que ensinavam desde se paramentar, desparamentar, como lavar a mão, até como entubar o paciente, como colocar no ventilador, como promover técnicas de resgate quando a oxigenação estava muito baixa, e tutoriais específicos para a equipe de enfermagem, para a equipe de fisioterapia, para que nós pudéssemos disseminar essa informação. Até agora, cerca de 120 mil visualizações nesse portal da Escola de Educação Permanente ocorreu. Nós fornecemos para a Secretaria da Saúde esse mesmo hall de aulas, e a Secretaria da Saúde montou um curso de 30 horas para os profissionais de saúde, um curso onde, ao final deles, eles fazem uma provinha e tem uma capacitação. Isso está nesse portal da Secretaria da Saúde, e até no começo de
de outubro, mais de 3 mil profissionais já tinham completado esse curso e recebido essa titulação. Os treinamentos que nós fazíamos, então, para a UTI, eles se expandiram. Inicialmente foi treinar a equipe que atendia no HC. Depois começamos a treinar, fazer a capacitação das equipes nesses hospitais da rede pública do Estado de São Paulo que começaram progressivamente a atender os pacientes Covid. Inicialmente era na região da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Então, nós fazíamos 3 capacitações com as equipes, e depois iniciávamos as visitas, as teleconsultas diárias. E passávamos, depois das capacitações, passávamos um questionário de satisfação, e esse questionário ele era respondido pelos profissionais que faziam essa capacitação, e eles recomendavam altamente a realização desse tipo de capacitação. E solicitaram que nós estruturássemos um curso para a formação melhor desses profissionais. Nós fizemos esse curso para atender a primeira onda de hospitais que entraram eu vou apresentar para vocês, entraram nessa rede de UTIs que nós escalonamos, e para atender a segunda onda também. E esses cursos eles vêm ocorrendo, iniciaram no final de julho, e eles estão estruturados para acontecer até dezembro, para treinamento dessas pessoas. Para deixar ainda mais disponível essas informações, nós transformamos esse protocolo de atendimento, principalmente o protocolo de ventilação mecânica, nós transformamos em aplicativos para o sistema Android e o sistema iOS. Então, até agora, 8 de outubro, até o dia 8 de outubro, mais de 10 mil downloads foram feitos na loja desses dois tipos de smartphones. Então, nós temos aqui, desde a oxigênio-terapia, com imagens, com pequenas dicas de como deve ser feita a ventilação não invasiva, quando se indica a ventilação mecânica, como a ventilação deve ser aplicada, quais são as drogas que devem ser utilizadas para fazer uma intubação rápida, porque esses pacientes são bastante graves, como se diluem essas drogas, os medicamentos anestésicos e sedativos, como instalamos uma manobra protetora, quando a oxigenação não fica boa, como fazemos manobras de resgate, tipo colocar o doente deitado de barriga para baixo, a chamada posição prona, como fazemos o ajuste da pressão expiratória, da PIP, através de titulações, e o doente melhorando, como podemos desmamá-lo, retirá-lo com toda a segurança da ventilação mecânica. Essa experiência foi apresentada rapidamente no editorial da revista Clínicas, e esses primeiros dados que eu vou mostrar para vocês agora estão submetidos para uma revista de circulação internacional, e esperamos que ele seja publicado no futuro próximo. Então, isso resume esse projeto de tele-UTI que fizemos dentro de uma base no INCOR, com o apoio da Secretaria da Saúde, que propiciou que gerássemos bases nos hospitais da rede pública, e o Covid foi o grande desafio, mas, na realidade, ela foi a grande oportunidade que propiciou que essa telemedicina, nesse ambiente de tele-UTI, pudesse ser aplicado a essa população. Então, o projeto no estado de São Paulo, ele se iniciou a um custo de 37 mil reais por mês, que isso dá menos de 2 mil dólares por mês por hospital. Como eu disse para vocês no início, ele concentrou na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Depois, na segunda fase, nós tivemos que ampliar, à medida que a pandemia se espalhou para o resto do estado de São Paulo, nós, utilizando a mesma equipe, nós pudemos ampliar esse atendimento, e com isso, hoje assistimos 600 leitos distribuídos no hospital inteiro e 20 hospitais no estado inteiro, cobrindo 20 hospitais nas diversas regiões do estado de São Paulo. Com isso, o custo caiu para menos de 4 mil dólares por hospital. Eu estou ruim de conta. Mas é um custo relativamente pequeno mensal
para atender essa população de 600 leitos de UTI. Então, desde o início da implantação em 30 de março, nós já fizemos, até o dia 8 de outubro, mais de 5.300 atendimentos e mais de 730 pacientes. Ou seja, nos hospitais de ponta, a equipe, depois da capacitação, a UTI, por exemplo, tem 10 leitos. Ela escolhe os 3 mais graves para discutir conosco. Os casos mais simples, como eles já estão capacitados, eles vão atendendo. E nós conseguimos, com isso, obter vantagens importantes que eu já vou mostrar para vocês. Eu queria mostrar ainda um outro dentro do item da capacitação, uma outra técnica que desenvolvemos, que é o uso de ferramentas tipo realidade virtual para fazer o treinamento. Depois que o indivíduo é cadastrado, o médico é cadastrado, o enfermeiro, a fisioterapeuta, ele tem acesso a 3 possibilidades. Então, ele é apresentado a casos onde ele vai tendo que responder essas perguntas num ambiente virtual que representa a realidade, e ele tem que solicitar exames, interpretar os resultados e tem que tomar condutas no ajuste do ventilador, e com isso nós estamos ampliando esse treinamento, uma vez que nós não conseguimos fazer o treinamento presencial devido à Covid. Então, pegando até o final de julho, os 454 pacientes, que até aquela época, hoje são mais de 700, mas os 454 pacientes, nós fomos ver os desfechos que ocorreram com ele. E reparem aqui, a média móvel dos pacientes, à medida que fomos internando cada vez mais pacientes, a quantidade de óbitos foi reduzindo progressivamente. Ou seja, o teleatendimento contribuiu com uma boa evolução, assim como o treinamento da equipe foi fundamental. E a nossa objetivo primário era instalar uma estratégia protetora de ventilação mecânica, coisa que o mundo não vinha demonstrando que isso ocorria. As pressões e os volumes de ares colocados nos pulmões, gerando pressões altamente elevadas, gerou mortalidade no início, nos primeiros estatísticas de pacientes com Covid-19, mortalidade até 80% de quem ia para a ventilação mecânica. Então, a nossa estratégia era baseada em trabalharmos com baixos volumes de ar, com baixas pressões no sistema respiratório. E aqui nós temos, no dia 1, no dia 2 e dia 3, nós vemos que o volume, o tempo todo, ficou na faixa de 6 ml por quilo de peso, que era o considerado ideal. A pressão de platô, que tinha que ser abaixo de 28, ficou abaixo de 28 no dia 1, no dia 2 e no dia 3. A pressão de distensão, que é aquele slide que eu mostrei para vocês na Drive Pressure, que tinha que ficar abaixo de 14, ela ficou no primeiro dia 13, no segundo dia 12 e no terceiro dia 12. Ou seja, o uso da telemedicina conseguiu implantar uma estratégia protetora de ventilação mecânica nesses pacientes. Então, esse é o resumo um pouco do que aconteceu até agora com a telemedicina, que o INCOR começou a implantar junto com a Secretaria da Saúde, e ele embute o que eu enxergo para o futuro e o que eu gostaria que acontecesse. É que nós tivéssemos uma central de monitoramento não só para pacientes de UTI, mas pacientes com doenças crônicas também, que eu tivesse devices, aplicativos, wearables, no ambiente domiciliar, que muitas vezes o paciente não vai precisar sair de casa para vir para o hospital. Se ele estiver conectado nessa central de monitoramento, essa central pode ter flags, pode ter bandeiras que apontem determinados riscos. Isso seria informado, teria um alerta de dados que informaria a equipe especializada. Essa equipe especializada, através de protocolos, poderia mandar informações direto para o paciente, desde ajuste de medicações, pequenas intervenções, até a marcação de consulta e a solicitação de que esses indivíduos venham para o hospital. Então, estamos trabalhando nisso e eu espero que isso possa ser implantado no futuro próximo, porque esse tipo de atendimento que ocorreu até hoje, com várias pessoas na porta de um pronto-socorro, na porta de um hospital, aguardando uma consulta, ele vai ser proibitivo.
Esse é o nosso Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, que tem 8 institutos, desde aqui esse maior é o Instituto do Câncer, aqui é o Instituto do Coração, aqui é o Instituto de Psiquiatria, aqui é o Instituto da Criança, aqui é a Atlética dos Alunos da Faculdade de Medicina, o Instituto de Ortopedia, aqui é o prédio do HC, que ficou um prédio só para Covid, com seus 900 leitos, aqui é a Faculdade de Medicina, aqui é o INCOR, onde está baseado o nosso grupo da UTI respiratória com a tele-UTI. Essa é a nossa equipe, eu fiz questão de colocá-los aqui, como um número pequeno de pessoas, num prazo tão curto, de março para agora, conseguiu, com a ajuda da TI e com a ajuda de toda a equipe, da equipe médica, fisioterapia, enfermagem, com a administração do hospital e o apoio da Secretaria da Saúde, montar esse serviço e obter esses resultados parciais. Eu espero que isso seja um legado para ficar e, se, infelizmente, eu acredito que vai acontecer, infelizmente, uma nova pandemia vir a surgir no futuro, nós teremos um embrião para estarmos mais bem preparados para combater qualquer agente infeccioso que venha a surgir no futuro. Obrigado. Muito bom, doutor Carlos, parabéns mais uma vez. Eu fico encantada com esse projeto, com a capacidade de um grupo pequeno de pessoas, mas muito focado, muito sério, desenvolver um projeto. Vem desenvolvendo, na verdade, né, doutor Carlos? Não é uma coisa... Agora é mais uma fase, né, de trabalho, mas ao longo dos anos vem sendo desenvolvido um trabalho consistente no sentido de melhorar os resultados para os pacientes que precisam de ventilação mecânica. E, de fato, a gente vê a diferença que isso cria, né? A diferença é que o treinamento, a disponibilização da informação adequada para as pessoas, da orientação e do atendimento com protocolos corretos, né? A diferença que isso causa no desfecho, né? No resultado final. A gente vê os pacientes com uma melhora do quadro, né? A gente viu o gráfico da redução de óbitos. A gente vê os profissionais parece pouco, mas não, os profissionais mais conscientes do que fazer, mais seguros, isso é muito importante também. E no final as famílias, né, e os pacientes também mais satisfeitos, mais felizes, as pessoas melhores. Parabéns, mais uma vez, parabéns a você, ao Gutierrez, ao Guilherme, a toda a equipe que vem trabalhando incansavelmente nesse projeto para trazer essas evidências e essas experiências que transformam, né, a saúde no Brasil e no mundo, né? Eu fico muito orgulhosa de ver a repercussão do que vocês vêm desenvolvendo no mundo inteiro e fonte de inspiração para que as pessoas adotem também esse conhecimento que vocês estão propagando. Eu espero que esse webinar também inspire, ele vai circular no mundo inteiro e que ele inspire também várias pessoas nas áreas de saúde no mundo afora. Gisele, você tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Eu fiz algumas anotações aqui, parabéns. Faço as palavras da Cláudia, as minhas palavras. É um motivo de muito orgulho, inclusive agora, recentemente, essa semana eu vi uma postagem, né, que o INCOR ele foi considerado pelo Newsweek, né, uma revista americana, o melhor hospital da América Latina, né? Parabéns. Em termos de tratamento, né, de pessoas com doenças cardíacas, né, e vocês estão realmente, desde sempre, né, mas nesse momento de Covid, então, vocês fizeram literalmente do limão uma limonada, né, aproveitaram esse momento para implantar novas práticas, para estarem mais imersos ainda na inovação. A inovação é a raiz do INCOR, né, a gente vê isso, vocês estão na ponta, vocês estão determinando novas normas, padrões, já desde o século passado, né? Então, parabéns, é motivo de muito orgulho mesmo, né? Falando sobre telesaúde, sobre telemedicina, a Cláudia brincou lá no início, falou, né, que eu respiro telesaúde, telemedicina, num webinar sobre
sobre UTI respiratória, sobre os trabalhos do INCOR na área, né, da saúde respiratória. Fica até um trocadilho engraçado, né? Mas eu anotei aqui coisas importantes. Então, a expectativa, né, da telemedicina e da telesaúde é atender não só na área assistencial, mas o Dr. Carlos mostrou muito bem aqui uma excelente aplicação na área da teleeducação, né? Isso é fundamental, a gente usar a tecnologia sempre a nosso benefício, né? E também com relação à redução dos custos e ampliação da assistência, vocês mostraram, comprovaram aí que a telesaúde ela veio sim para alcançar mais pessoas, para ajudar nesse processo de democratização da saúde e da assistência à saúde, né? Não só da parte dos pacientes, mas falando também na qualidade de vida dos profissionais que atendem. Porque quem trabalha na área da saúde faz isso como missão de vida, né? E o resultado é super importante para o profissional também. Os profissionais são comprometidos com a entrega, né? Então, isso também é algo para a gente celebrar, né? E sobre o futuro, né? Essa questão aí da central de monitoramento, isso também é um dos trabalhos muito importantes na área de telesaúde, de telemedicina, você conseguir monitorar os pacientes mesmo à distância, né? Monitorar através dos devices e levar essa entrega de uma melhor qualidade de vida para o paciente, uma melhor assertividade no tratamento, né? Estamos torcendo aí e conte conosco para ajuda aí nessa construção aí, dessa elaboração dessa central de monitoramento, né? Isso é muito importante. Parabéns, estou impressionada. A gente conheceu um pouco numa reunião anterior, né, Cláudia? Foi. A respeito do projeto, e hoje com essa oportunidade de aprofundar. Parabéns, mais uma vez. Estamos aguardando agora as perguntas, né, chegarem aqui, e volto a palavra para a Cláudia. A gente está fazendo, né, lá no marca-passo, na cardiologia pediátrica do INCOR, a gente está fazendo um estudo similar a esse objetivo que o senhor mostrou no final, que é de apoiar os pacientes à distância, no sentido de que eles não precisem vir ao hospital para se educarem, para tirarem as suas dúvidas, eles podem fazer isso remotamente através de um teleatendimento, né? Então, a gente está trabalhando com a Camila Parente, da fisioterapia e trabalhando com um grupo de pacientes, e é tão bacana a gente ver, a gente já recebeu o depoimento do paciente falando, que bom, olha, eu comecei a fazer tudo direitinho, conforme vocês orientaram, seguindo aqui tudo que está no aplicativo, a dor que eu sentia eu não estou sentindo mais, eu estou me sentindo bem melhor, mais disposta. Então é tão bacana quando você vê que você faz a diferença na vida das pessoas com estratégias pensadas, né? Baseadas no conhecimento, na educação, né? No treinamento dos profissionais e dos pacientes, e você consegue aumentar a qualidade de vida deles sensivelmente, a ponto deles agradecerem, né? Através do atendimento remoto. Né? Eu acho que esse sonho que o senhor tem, né? Que não sei se é um sonho ou já é uma visão, né? Eu acho que ela está bem próxima de acontecer, e a gente vê num hospital tão importante como o Instituto do Coração, por exemplo, que atende pessoas do estado inteiro, de fora do estado, pessoas que precisam se deslocar para poder ir até o hospital. Quanto que a gente pode colaborar com as pessoas para aumentar a qualidade da vida, do bem-estar e dar maior eficácia para o tratamento que a gente pode fazer, né? Mesmo à distância. Posso fazer um comentário? Pode, por favor. Bom, primeiro agradeço as palavras de vocês aí. Eu acho que estamos nessa fase aí de uma fase de transição. As coisas vinham mudando
numa velocidade, principalmente aqui no Brasil, relativamente pequena, comparado com outras partes do mundo, por uma série de motivos que não vale a pena ficar aqui tentando detalhar, mas, como eu mostrei no slide, a Covid foi e é um problema, mas também gerou essa oportunidade para que soluções pudessem ser criadas, né? Hoje eu não consigo enxergar, se nós não nos estruturarmos. Quando eu digo nós, é a academia, os centros universitários, as empresas privadas que possam apoiar e a parte governamental, né? Existe falha de recursos, falta de recursos? É um fato, existe. Mas existe também um pouco de falta de gestão. Então, se melhorar a gestão, se tiver um apoio da iniciativa privada, essa quantidade de startups que se criaram nesses últimos meses, trazendo soluções que vão baratear e vão poder possibilitar essa implantação dessas redes, desses teleatendimentos e vão poder orientar para o paciente de uma forma melhor. Um produto que nós estamos criando dentro lá do INCOR, no nosso grupo de telemedicina, é um produto que é a consulta médica, e acoplado à consulta médica seria uma consulta de saúde, não só uma consulta médica. Então, a enfermeira tem um checklist de coisas que ela já faz, o farmacêutico clínico já, ele antes da consulta médica, ele já prepara todos os medicamentos que o indivíduo vem tomando e já deixa pronto para o médico saber isso. O médico faz esse atendimento com essas informações, o atendimento é muito mais objetivo e rápido. Nós estamos montando um curso para treinar os médicos que vão atender em tele. Não só, e esse curso a gente está estendendo para o aluno da graduação, para os residentes, porque no futuro vão ter que aprender a atender em tele. Então, tem toda a parte ética, legal que eles têm que entender desse tipo de atendimento. Existe uma anamnese, que agora é uma teleanamnese, uma telepropedêutica para extrair as informações do paciente. Então, tem toda uma técnica que já está sendo desenvolvida que nós queremos apresentar para esses profissionais, para a medida que ele está observando o paciente, que ele está conversando com ele, ele já vai extrair algumas informações. Eu vou ter a distância, eu não vou poder fazer a palpação, a percussão, mas eu vou poder fazer outras coisas que vão me dar informações. Então estamos montando agora um curso que deve ser validado até o final desse mês, um curso de capacitação para a tele. Todos os nossos profissionais que forem atender pacientes em tele, porque esse programa da tele-UTI é médico-médico, é equipe de saúde com equipe de saúde. Então, essa é uma pegada, essa é uma visão. Agora, se formos fazer médico-paciente, é outro cuidado. Então, tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que temos que respeitar tudo isso. Então, tem uma série de detalhes que agora nós estamos trabalhando nesse sentido. Depois dessa teleconsulta com o paciente, ele volta, o farmacêutico vai orientar como toma os remédios, que horas é melhor tomar, qual a interação desse remédio com os alimentos. Muitas vezes o médico fala isso rapidamente, o paciente às vezes tem vergonha de perguntar, principalmente o paciente culturalmente menos desenvolvido. E aí ele deixa passar e depois toma o remédio errado, ou não toma, ou ele acha que 3 comprimidos é muito. Com o farmacêutico clínico, ele vai poder discutir isso, porque ele vai ficar focado. Naquele momento, ele vai aplicar a receita. Aí depois, se o indivíduo quer parar de fumar, a gente tem um protocolo que ele vai passar com a psicóloga que vai apoiá-lo nisso. Ah, não, é um obeso que tem que perder peso, é um diabético que tem que fazer um controle de dieta, vai passar com a equipe da nutrição para fazer uma orientação. Então, a teleconsulta ela vai ter que se ampliar e abordar o paciente de uma maneira mais completa. Talvez a consulta médica perca um pouco
do seu protagonismo, mas para o paciente essa abordagem conjunta vai ser muito mais útil. Muito mais útil. Então, acho que tem muitas mudanças que vão vir pela frente e cabe a nós prepararmos tudo isso, né? Desde o paciente estar lá no meio do mato e se tiver contato com a internet, ele vai poder ser visualizado e ser atendido. Às vezes, eu acompanhei aí uns casos no Amazonas, o cara pegava o barco, andava 2 dias de barco para chegar num posto de atendimento. Às vezes era uma coisa simples, que dava um remedinho para ele e voltava 2 dias para lá. Uhum. Então, acho que para um país como o nosso, temos muita coisa que nós vamos poder contribuir para a melhoria. Eu acho que essa parceria entre o ambiente acadêmico, a universidade, as empresas que estão voltadas para valorizar isso e o governo, isso é um ganha-ganha, principalmente para a população, mas para todos nós. Sim. Doutor Carlos, o senhor falou de um ponto importante, que é sobre a educação do paciente, né? Então, a gente está falando aqui de um projeto de telemedicina, de telesaúde, que leva para o paciente a educação, que é tudo que a gente, profissional da saúde, deseja, né? Que o paciente ele esteja educado em cumprir o seu tratamento, né? Para que a gente alcance o resultado esperado, não só o paciente, como da ponta também, né? E essa possibilidade também de estar mais próximo do paciente, de como locais de referência que vocês são, né? Existem outros hospitais de referência, onde os pacientes, a Cláudia comentou, né? Vêm de muito longe. A gente vê uma realidade de pacientes que, às vezes, não têm condição de ficar tanto tempo, então ele tem que optar, ou ele vai e não se alimenta, né, para ficar o dia inteiro aguardando a consulta. E a telemedicina, ela tem esse aspecto também, né? É uma parte que é muito de humanizar o atendimento usando a tecnologia, né? Ela oferece uma série de soluções, né? Precisa ser bem criado esse fluxo, precisa ser bem amarrado esse processo, né? Mas eu acho que ela vem com tudo, vem para trazer uma série de soluções aí, respeitando, obviamente, essas leis todas, todo o cuidado, toda a ética, mas é irreversível, né? Não vejo saída. Nós vamos ter que conviver com ela. Por isso que eu acho que é importante já começarmos a introduzir esses conceitos, esses conhecimentos, esse treinamento nas faculdades de medicina, nas residências médicas, porque o futuro vai ser assim. Não adianta ficar reclamando, eu não consigo palpar a barriga por telemedicina. Tudo bem, vamos arrumar um outro jeito. Daqui a pouco, num celular, eu posso ter um probe que passa na barriga, eu vejo se tem um pneumoperitônio ou se eu tenho sinais de uma apendicite, e o próprio paciente, num probe, ele consegue mandar a imagem para mim, eu interpreto a imagem a quilômetros de distância. Eu acho que aí os desafios que a gente vai encarando, a tecnologia vai buscando atender também, né? Acaba que a tecnologia começa a trabalhar para poder entregar o que realmente é necessário para a melhor prática, né? A prática mais eficiente. E eu acho que a questão também, eu achei lindo, se eu falar, da questão das equipes multidisciplinares trabalhando, né? Eu não sei se é perda do protagonismo da consulta, né? Mas assim, essa inclusão de trazer num fluxo ordenado, né? Um cuidado coordenado, todo mundo para atuar adequadamente. Eu fiquei emocionada, porque é isso mesmo. O paciente ele tem vergonha de perguntar para o médico, né? Ele tem medo de perguntar, ele acha que ele vai falar uma bobagem, né? Então, ele poder atuar com múltiplos profissionais dá a ele a oportunidade de, então, se comunicar melhor e esclarecer suas dúvidas, né? E aí ele consegue cumprir a parte que lhe cabe desse latifúndio do seu tratamento, né? Que é fazer a parte certinha que ele tem que fazer, né? Tomar adequadamente a medicação. Gisele, por exemplo, temos trabalhado com um subgrupo de pacientes, a gente tem feito uma telereabilitação pós-Covid. Então, como o paciente ele mora distante do HC e ele não consegue vir para o hospital, a gente tem
o nosso fisioterapeuta ele tem feito teleorientações, ele acompanha os exercícios com o doente em casa. Basta ter uma internet, uma câmera e uma tela. Com investimento super baixo, você consegue acompanhar. Então, vai mudar a vida de todo mundo. É verdade, é verdade. Doutor, tem uma pergunta aqui do Ricardo Medeiros. Ele está parabenizando pelo webinar e pergunta para o senhor, né? Se o doutor acredita que esse projeto pode aumentar o número de atendimentos, já que pode diminuir o absenteísmo das consultas. E falando em acesso à internet, se o senhor acredita que isso será de fácil aplicação para a população de baixa renda que não tem acesso à internet? Se o projeto prevê algo para suprir essa falta? O projeto prevê, sim, Ricardo, né? Isso. Nós estamos trabalhando com a Secretaria da Saúde, nós esperamos, de novo, que tenham parceiros que possam nos ajudar. Em determinadas regiões, vou falar aqui do projeto que a gente está discutindo na Grande São Paulo. 4, 8, 16 regiões que eu coloque as bases para fazer a teleconsulta ou teleatendimento, eu coloco essas bases e concentro uma boa internet nessas regiões. Então, o indivíduo vai sair do seu extremo que ele mora. Ele não tem internet em casa, ele não vai poder fazer essa teleconsulta. Ao invés dele vir centralmente aqui para o Hospital das Clínicas, no centro de São Paulo, ele vai para essa regional, onde ele vai fazer essa teleconsulta. Então, ele vai ter técnicos ali, ele vai ter uma enfermeira treinada, uma fisioterapeuta treinada, um técnico treinado, alguém treinado que vai fazer uma anamnese com ele, vai fazer um pequeno histórico. Aí, quando ligar essa consulta, eu já sei a pressão dele, a temperatura, a oximetria, eu tenho todos os dados dele e ele vai passar as queixas para mim. Então, vai ser uma consulta meio mista, onde vai ter um profissional de saúde treinado junto com o paciente, conversando comigo. Então, se tiver um fisioterapeuta lá, uma enfermeira, se tiver em dúvida se o paciente está com crepitações no pulmão, essa enfermeira, esse fisioterapeuta pode fazer a ausculta e me passar essa informação. Então, eu vou investir, se eu conseguir colocar 5G em todas as casas do Brasil, melhor. Mas se isso não for viável, eu vou colocar pelo menos um 4G decente num posto de saúde, num centro de atendimento, e eu conecto esse centro com o hospital da região, ou centralizo no INCOR. A ideia é você espelhar essas centrais em vários locais e você fazer isso matricialmente, né? Mas, num primeiro momento, vai estar centralizado no INCOR. Mas você consegue fazer isso com investimento relativamente baixo, você consegue, precisa de uma reorganização da rede, mas você consegue fazer isso e estamos discutindo essa possibilidade para dar acesso à maior parte da população realmente, ou pelo SUS na sua totalidade da população. Se não der para ter em casa, vamos ter na região da pessoa. Era essa a pergunta, Gisele? Sim, era essa pergunta, sim. Tá, ele está dizendo aqui que o projeto é fascinante, eu também concordo, deu parabéns mais uma vez. Só tem um pequeno detalhe, só está faltando dinheiro, mas tudo bem. Como sempre, né? Mas é incrível que com uma boa estratégia, mesmo sem ter o dinheiro que precisa, é possível fazer muito, né? Assim, não, isso pode demorar 1 ano ou 10 anos, mas isso em algum momento vai acontecer mesmo. Esse é aquele desenho que o senhor mostrou, né, da estratégia, sim, e a capilaridade, né? Depois eu quero trocar mais uma ideia com o senhor, porque nós temos um projeto que é parecido com esse, vai começar agora na Santa Casa de Passos. Nossa, também isso, exatamente. É um ponto de referência e lá nós vamos multiplicar para outros municípios. Legal. Mais distantes, onde não tem internet, como o Ricardo citou, né? A internet de difícil acesso, lá é rural mesmo, né? Em alguns casos.
Então, eu acho que a ideia é essa, né? Os centros de referência multiplicarem os atendimentos para os postos mais distantes, né? Para outros parceiros, municípios, né? Com certeza. Exatamente. Bom, a gente está caminhando aqui, acho que já avançou no horário do nosso webinar aqui. Eu acho que tem mais uma pergunta aqui, Gisele, ou algum comentário. E eu gostaria de saber se tem mais alguém para fazer alguma colocação para que a gente possa caminhar para o encerramento. Não gostaria de ocupar mais o tempo do Dr. Carlos do que nós estamos ocupando já, contando com o tempo dele. Tem algum comentário além? Tem uma pergunta do Dr. Márcio Meirelles, que eu já vou adiantar, enquanto outros, né, se tiver mais algum comentário, a gente aguarda mais esse comentário, né? Tá. Então, queridíssimo Dr. Márcio Meirelles está perguntando aqui se essa ideia dos locais selecionados para a comunicação 4G se deverá colaborar para a regionalização no SUS, se o doutor Carlos concorda. Com certeza. Nós vamos precisar, para caminhar para isso, num futuro próximo, e acho que o Ministério da Saúde está interessado nisso e está se organizando. Primeira coisa é termos um prontuário único, acessado, possível de ser acessado de qualquer ponto, né? O indivíduo fez alguns exames ou fez uma avaliação no hospital mais primário ou secundário e se percebeu que a coisa grave, ele vem para um hospital terciário, muitas vezes começa tudo de novo. Se esquece, por falta de acesso, do que foi feito naquele hospital primário ou secundário onde ele fez o primeiro atendimento. Ou ele foi para casa, tomou remédio 2 semanas, piorou, ele vai para um outro local maior. E aí, às vezes, ele não conta, ou a equipe não pergunta, e começa tudo de novo como se nada tivesse acontecido. Então, você duplica a realização de exames, duplica os gastos. Isso que eu falei num determinado momento, que precisamos melhorar um pouco a gestão. Então, para podermos ter essa visão mais ampla do SUS, eu acho que nós vamos precisar caminhar num prazo curto. Isso vai ser uma das primeiras coisas. Eu já vi vários ministros da saúde dizendo que estão trabalhando nisso, de termos um prontuário único. E isso vai ser fundamental porque cada coisa que acontecer, cada evento que acontecer com o indivíduo vai ficar registrado nesse prontuário. Se 20 anos depois ele tem um outro processo, ele vai procurar um outro médico, esse médico essa equipe de saúde vai ter acesso ao histórico dele de 20 anos antes, e assim por diante. Então, para isso ocorrer, a gente vai precisar de ter um prontuário único e precisar estruturar uma rede de assistência. Por isso que eu acho que é mais fácil começar um piloto num lugar pequeno, como a Gisele estava falando, nessa região do sul de Minas ali, e você estruturar ali para você ver os gargalos, fazer o diagnóstico das dificuldades e concentrar energia para depois trazer as soluções. Aí, depois que está resolvido no lugar, aí você pode fazer a ampliação, né? Fazer o escalonamento disso. Mas acho que vai ser fundamental e vai ter que ser um esforço conjunto de muitas pessoas aí, mas eu acho que o momento ele é propício a isso, né? Então, acho que vale a pena investir nisso, porque é a chance de darmos uma condição melhor para a nossa população, né? O SUS saiu um pouco mais do papel, né? Ele se mostrou muito útil, né, nessa Covid-19. Se não fosse o SUS, o Brasil teria tido um comportamento muito pior em termos de desfechos, mas o Brasil foi bem, a população é inadmissível, morreu o que morreu, mas teria sido muito mais catastrófico se não tivéssemos um sistema único de saúde. Então, esse sistema único ele precisa ser adequadamente estruturado e utilizando esses recursos tecnológicos que nós temos hoje. Sem dúvida. Eu acho que a gente está caminhando finalmente para essa direção, né? Tem agora a Rede Nacional de Dados, o Jackson está trabalhando lá junto com o DataSUS para poder ampliar e a gente conseguir esse sonho que todo mundo na saúde tem, de ter essa integração de prontuários para todo mundo conseguir ter acesso e evitar essa...
esse desperdício de dinheiro, né, que a gente poderia estar concentrando para evoluir em projetos melhores, né? E a gente está gastando desnecessariamente. Gisele, eu deixo as palavras finais tuas, doutor Carlos, as palavras finais do senhor também, para que a gente possa encerrar esse webinar. Obrigada, doutor Carlos, mais uma vez. Lindíssimo projeto, parabéns, parabéns a toda a equipe, obrigada, Cláudia, pelo convite também, obrigada pela participação de todos. Doutor Carlos, suas palavras finais. Bom, finalizando, eu quero agradecer aí a oportunidade, o convite de estar nesse sábado de manhã com vocês, foi um enorme prazer, uma alegria, e poder discutir com pessoas que estão envolvidas nesse tipo de projeto e que possam realmente contribuir para esse tipo de desenvolvimento que é fundamental, e nós estamos enxergando isso no momento. Precisou ter uma crise desse tamanho para nós podermos perceber que só nos ajudando, só concentrando energias e não discutindo e não aproveitando isso para fazer política, para eu estou certo, você está errado, nós precisamos realmente sair à frente e vencer essas barreiras e oferecer uma saúde adequada para a nossa população. Sem dúvida. Muito obrigada, doutor Carlos, por inspirar, começar o nosso final de semana, nos dando a oportunidade de começar o final de semana com uma inspiração como essa. Obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gisele, mais uma vez, obrigada pela tua presença, pela tua colaboração e por também trazer a sua visão para esse grupo que está aqui. E obrigada a todos vocês que participaram desse webinar. A gravação, esse webinar foi gravado, a gravação ela vai estar disponível para vocês. As pessoas que participaram e se inscreveram vão receber a gravação e também ele vai ser legendado para ser distribuído para outros países de outros idiomas que não o português também. Mais uma vez, muito obrigado. Um bom sábado para vocês, que vocês tenham se inspirado e que vocês possam compartilhar com outras pessoas também esse conhecimento que é tão importante para todos nós. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Obrigado.